Boa noite, presidente, nobres vereadores, público, a PANV, que hoje vem, às vezes a gente recebe e às vezes não sabe como ajudar. O presidente nos deu uma ideia, nós como mesa diretora e todos os vereadores, acredito, são a favor, vamos conseguir contemplar a PANV aí com um automóvel. Isso é muito importante, né? Faz com que a gente consiga, pelo menos, dar uma contribuição, mas que não fique também, não vai ficar só nisso. Com certeza a gente vai lutar para conseguir muito mais recursos aí para vocês. É porque às vezes a gente tem muita gente que trata a política como um projeto, né, um sonho. Eu sempre falo que eu trato a política como uma missão. E por isso que eu estou aqui, que eu quero trabalhar. Minha missão é trabalhar e contribuir. Cada momento que eu estiver aqui, pode ter certeza, como já foi citado, que às vezes a gente tem a visibilidade nesses 10, 12 minutos que tem aqui, mas tem gente que está trabalhando o dia todo atrás de resolver problemas, de trazer soluções, se preocupando com o município nas mais variadas áreas. Hoje, por exemplo, eu e o vereador Cleito estivemos com o capitão da polícia, o capitão Tainovics, falando de segurança rural. É um projeto que se iniciou no passado, teve investimento, teve o recurso, teve a parceria entre o Poder Executivo junto com a polícia. Nós temos, apesar da polícia, nós temos um problema sério de falta de efetivo na demanda. A polícia abraçou essa causa e nós estamos tendo problema com uma empresa que ganhou uma licitação para colocar um aplicativo, um sistema ativo, já fazem 8 meses e não está entregando. Então, nós vamos estar indo conversar com o Executivo, com a Procuradoria ali do município, porque se a empresa não está prestando serviço, nós precisamos, é um interesse público. Isso não vai ajudar só a segurança, gente. As placas vão ser identificadas nas propriedades com as coordenadas, não ajuda só a segurança pública, ajuda um chamado de um SAMU, na saúde, várias situações que diminuem o tempo de um atendimento. E já temos relatos de outros municípios que implantaram, inclusive o município vizinho de Fraiburgo, onde o capitão era responsável lá, de salvar vidas, de salvar uma criança com um atendimento, porque, às vezes, na noite, com uma referência, a pessoa liga, é perto do A, do B, do C, fica difícil, e com a coordenada, o atendimento fica mais rápido. Então, é um interesse público, nós vamos ter que buscar, peço apoio dos demais vereadores, que a gente tem que fazer funcionar esse projeto, tem que fazer funcionar tanto na área da segurança, quanto na área da saúde. É muito importante, estivemos lá, fomos muito bem recebidos, e o capitão está de acordo, quer que funcione. Peço parte... Cedo a parte, nobre. Só para reforçar, é um programa muito efetivo, que nem cada propriedade no interior, por exemplo, vai ter um número. Caso de SAMU ou desde a Polícia Militar, fica fácil de identificação. E a gente quer que funcione, porque ano passado foi aprovado isso. A gente conversou, que nem o vereador Leandro falou, com o capitão, sobre a importância, eles querem também, e vamos pedir informação sobre isso também, para tocar esse projeto para frente. Exatamente. Medidas têm que ser tomadas, não é assim, quem vai cobrar é o Executivo, porque a empresa ganhou a licitação, se comprometeu e não está entregando o serviço, e é o dinheiro público, e é o interesse público. Então, nós vamos estar entrando em contato para, o mais breve possível, dar essa demanda em andamento. Estivemos na Visan, né? A cidade vem crescendo, tivemos uma reunião bem próspera lá na Visan hoje, das 8h30 até quase meio-dia. Foram apresentados todos os projetos que estão em andamento, algumas demandas pontuais, algumas coisas que nós vamos ter algumas paradas técnicas que eles vieram explicar, de algumas paradas que vão ter, algumas faltas de águas por causa das obras que estão em andamento, obras que vão ajudar muito, né, na demanda, e alguns problemas pontuais que eles estão explicando
que aconteceram, que teve falta de água e que a gente foi cobrar. A gente foi fazer o nosso trabalho. Às vezes até não é cobrar, a gente quer contribuir, a gente quer que funcione, a gente quer atender. Então, uma das coisas que a gente mais falou hoje é que tenha transparência, é que a informação chegue. Porque, na maioria das vezes, o munícipe, ele cobra de nós. Ele entra em contato com os vereadores. E os vereadores, tendo a informação, a realidade, talvez consiga contribuir e até amenizar. Às vezes, se já está em atendimento, se já não está, enfim, que a gente consiga ter um alinhamento para que a população não fique desassistida, que seja atendido o mais rápido possível, principalmente nessas áreas que são necessidades, né, públicas que a população realmente precisa. Então, estivemos lá, investimentos na casa de quase 14 milhões, já em andamento desde o ano passado, né, vindo as obras. Teve uma obra que está em atraso, que era para ser entregue agora em julho, vai ser entregue em novembro. Então, tem algumas situações que envolvem burocracia, envolve notificar, envolve cobranças, mas está andando, e se não funcionar, pode ter certeza que nós vamos cobrar e fazer funcionar, porque é para isso que a gente está aqui. Fiz uma indicação, agora com asfalto novo, lá na Valdemar Clenubing, vindo do Amarante, o fluxo aumentou bastante naquela região. Aumentou, e o fluxo daquela região ele sai especificamente ali no contorno sul, que já tem um fluxo grande também. Então, fiz uma indicação para que seja revisto aquela região, ou ampliar o trevo, ou uma rotatória, porque o que eu considero que ali, aquele cruzamento com alto fluxo dos dois lados, é um alto índice, vai ter um alto índice de acidente. Então, a gente precisa prever antes, se a gente conseguir evitar, né, fazer uma rotatória, ou ampliar um trevo, e até mesmo é uma demanda antiga que a gente vem já há tempo pedindo, já teve pedidos aqui, que aquele contorno sul, aquela subida, seja feita uma terceira via. Ela era estadual, parece que agora já municipalizou, então que nós tenhamos uma atenção em conjunto e que destine um recurso para fazer essa ampliação, porque é uma via de alto fluxo, nós temos bastante problemas, e precisa ser revista aquela parte. Então, fiz uma indicação, vai para o Executivo, espero que seja atendido. Também fiz uma indicação de um veículo extra, tive alguns problemas, a gente tem demanda todo dia, principalmente na área da saúde, das pessoas que estavam voltando de carona dos atendimentos de oncologia, como já foi citado aqui. Concordo que a gente tem que trazer algumas especialidades, muitas especialidades para a Videira. Videira a nossa cidade já comporta muita coisa, mas o primeiro passo é o investimento no nosso hospital. Nós estamos atrasados no investimento do hospital. A gente eu estive fazendo alguns levantamentos, hospitais igual, o Divino Salvador, igual, cresceram 10 vezes nos últimos anos. Então, a gente precisa dar um olhar diferente, principalmente para o hospital, para nós trazer essas novas especialidades. Tem que trazer oncologia, cardiologia, UTI neonatal. Essas demandas, elas são contra o tempo. E, às vezes, um deslocamento, a gente perde vidas. Então, a gente precisa se preocupar com isso, a gente precisa investir nessa área, principalmente na ampliação do nosso hospital. Essa situação que eu tive, pontual, que é as caronas, o que eu estou propondo? A gente não está falando que o motorista está errado, que o motorista faz isso, faz aquilo. A gente só está propondo que seja colocado um carro extra. Se a gente tem um pessoal que fica pronto a 1h, 2h da tarde, que esse carro que esteja lá traga esse pessoal, que já esteja um outro em deslocamento para buscar o pessoal que fica um pouco mais tarde. Assim a gente evita esse cansaço, que a pessoa está fazendo uma quimioterapia, radioterapia, várias situações, a saúde, a pessoa fica debilitada. Então, que dê uma atenção especial, que a gente consiga ter esse atendimento mais, como é que se diz, acolhedor.
que ela tenha segurança, que ela não fique desesperada, como eu tive algum relato, na própria publicação teve relatos confirmando que o pessoal vem de carona, que alguns pacientes procuram e alguns pacientes ficam lá para vir de carona. Então, confirmou mesmo. Então, que a gente tenha, que passe essa segurança para o paciente, que ele sabe que, quando terminar o tratamento, ele vai ter esse deslocamento com segurança e que a nossa prefeitura vai ter o carro lá disponível para ele. Então, um pedido de um carro extra, talvez amenize um pouco a situação. Atendimento no interior, já foi falado aqui, também tive essa reclamação. Antigamente nós tínhamos alguns atendimentos no interior, na parte médica, com demandas livres. O agricultor, o postinho já não é tão perto da casa dele, então a gente tinha atendimentos com demanda livre, agora foi limitado. Foi limitado. As pessoas começaram a chegar no posto, não, só tem 7 fichas. Daí você vem só daqui 15 dias. Gente. Peço a parte, vereador. Cedo a parte. Que bom que você tocou nesse assunto, porque eu fui procurada pelos moradores lá da comunidade de São Pedro. Antes era 12 fichas para o médico sair daqui e ir lá atender. Hoje, o médico sai daqui para atender 4 pessoas só. 4 pessoas. Então, ele sai daqui e vai até São Pedro para atender 4 fichas. Diz que só dá para atender 4 pessoas. Então, veja bem, não é nem a metade do que se oferecia do serviço antes. Isso é um absurdo. 4 fichas para atender toda a região de São Pedro? Eu não consigo entender por que a nossa saúde vem decaindo tanto, cortando atendimento, diminuindo fichas, diminuindo o atendimento das pessoas, fazendo as pessoas virem de carona. Isso é absurdo. Como é que nós vamos exigir um investimento de milhões no hospital se a nossa estrutura da prefeitura não consegue atender as pessoas? Aí, é claro, lota UPA, lota hospital. Eu acho que está faltando, sim, responsabilidade e, acima de tudo, quando a pessoa aceita um cargo de secretário ou secretária de saúde, é muita responsabilidade. Não se dorme mais, se dedica e se empenha para atender a população de Videira. Obrigada. O que a gente quer é que seja atendido. Se tiver que seja atendido um. Mas não é só um, está tendo mais que 7, está tendo 10, 12, e às vezes não vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário, né? Vai ajudar. Então, que seja revista essa forma de atendimento e que seja ampliado. A gente tem relatos que algumas coisas não estão funcionando e a gente precisa que faça funcionar. Como, por exemplo, aqui eu recebi do jeito que eu recebi isso aqui, um pedido de informação da farmácia básica. Se nós estivéssemos na escola, na 4ª série, a pessoa ia reprovar, ia repetir a 4ª série, ia tentar fazer bem feito, tá? Eu gostaria que os pedidos de informação viessem, que eu conseguisse apresentar para a população. Porque, independente se está certo, se está errado, eu gostaria, de todos os pedidos que eu fizer, apresentar a verdade e a realidade. Só que ele não consegue apresentar, veio tudo cortado, print de computador. Então. Mas o que deu para entender, na parte de medicamento, está faltando, está comprovado aqui, está faltando, tem medicamento faltando desde fevereiro, desde março. Ações, tem até coisa do Tribunal de Contas que mandaram aqui, que estão justificando, né? Às vezes a pessoa chega lá pedindo um remédio e vai escutar uma justificativa. Talvez a justificativa esteja salvando alguém, né? Porque, ultimamente nós estamos só com justificativa. E a gente não está pegando no pé, a gente quer que funcione. Nós temos condições de fazer funcionar. Se a forma como está sendo feita não está funcionando, tem que mudar. Só que daí você recebe um relatório simples, que a gente só queria dizer assim, o que está faltando, o que dá para nós fazer, quem é os fornecedores para notificar e a forma como está sendo atendido. Daí vocês dizem, não existe registro de paciente. Já termino. Não existe, bom, não vai dar tempo.
né? Mas vou continuar a semana que vem. Infelizmente, a gente recebe algumas coisas que é para ajudar a população e fica nesse descaso. E descaso não ajuda a população. O que ajuda é atender a população. Então, a gente vai trabalhar e, enquanto não estiver aqui, eu vou cobrar e pode ter certeza. Eu vou fazer funcionar essa saúde de Videira até o final do mandato, nem que seja. Boa noite. Com a palavra.